Glória a Deus, meus amados, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos nessa noite, tributamos ao Senhor a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos nesse santo lugar. Te pedimos a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito. Use a tua filha na instrumentalidade do teu Espírito Santo. E nós queremos te louvar e te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor para toda a igreja. É um prazer estar aqui participando desse congresso. Queremos agradecer de coração nossa irmã Elisiane, seu esposo, que tem nos convidado para estar aqui participando dessa festa. Me sinto muito honrada em poder estar aqui atendendo esse convite e também pela presença do nosso pastor presidente da convenção. Coisa boa, minha presidente ali da UEMADES, nossa irmã Eliude. Então, é muito bom estar aqui. Se eu tivesse vindo só para assistir, cultuar com os irmãos, já era de bom tamanho. Também revendo aqui nossa querida cantora Eliane, seu esposo, e tantos outros irmãos que estão aqui conosco, como a nossa querida que veio lá do Alto Santo, que já me convidou várias vezes, mas um dia eu chego lá. Mas é porque ela só convida no dia que eu não posso, irmão. Mas um dia vai dar certo, glória a Deus. Então, me sinto acompanhada por essa caravana de Messejana, porque Messejana é assim, viu, cantora? Messejana é assim, eu tenho que sair escondida. Porque elas dão um jeito, sabe? Lembro que uma vez eu fui pregar em Teresina, no Piauí, e elas já ligavam lá para a agência e diziam assim, é o voo da irmã Socorro, pronto. E foi rápido, viu? O avião lotou, glória a Deus. Porque elas queriam estar conosco, e para mim é uma alegria ter vocês comigo, mesmo porque, irmãos, eu sou pequenininha, sou pequenininha mesmo, e eu preciso da oração delas, glória a Deus. Quando elas oram, a coisa funciona, né? Nós vamos lhe levar em Messejana ainda, viu, cantora Eliane? Só que a gente vai construir o grande templo. O nosso templo é pequeno, mas a gente está aí na proposta de construir o novo templo, e aí serão 30 dias de festa, e a cantora Eliane vai estar conosco, cantando Gideão e os 300. Glória a Deus. Temos certeza disso, viu? Eu não sei se ela lembra, mas ela já esteve na minha casa. Isso, exatamente. A Rose, que me acompanha, fez uma galinha caipira, depois a gente... Pronto, um cafezinho, e a Rose lhe obrigou a cantar, né? Pronto, cantou na minha cozinha, porque a Rose disse, eu não trabalhei em vão, né? Eu quero agora o meu pagamento, né? E a cantora Eliane louvou o Senhor ali, e para nós é uma alegria, né? Naquele dia você ia louvar em Mossoró, com a nossa amiga Aparecida Borges, e ela nos pediu para lhe receber no aeroporto, e cuidar de você até você ir lá para Mossoró. Queridos, sem perca de tempo, tá? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no versículo que é tema dessa festa, né? Glória a Deus. Esté, capítulo de número 4, versículo de número 14. Glória a Deus. Esté 4 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se de tudo te calares,
neste tempo, diga assim, tempo. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo, diga de novo tempo, como este chegaste a este reino. Glória a Deus. Queridos, baseado nesse versículo, as nossas queridas irmãs, elas escolheram para si um tema para este congresso, que está na tela, você pode até colocar aí, tá? Escolhidas para este tempo, tá? Vamos falar o tema, por favor, diga escolhidas para esse tempo. Vamos dizer de novo, escolhidas para esse tempo. Quando eu leio esta frase, quando eu me deparo com esta frase, duas palavras saltam desse tema ao meu coração, que é a palavra escolhidas e a palavra tempo. Escolhidas e tempo. Diga assim, por favor, escolhidas e tempo. Diga de novo, escolhidas e tempo. Glória a Deus, povo bom que me ajuda a pregar. Queridos, escolhidas e tempo. Essas duas palavras são palavras que estão bem presentes no dicionário de Deus. Deus, em toda a sua trajetória, Ele sempre tem trabalhado com duas coisas. Ele tem trabalhado com escolhas. E Ele tem trabalhado também dentro de tempo. Para cada tempo, Deus tem escolhido pessoas. E quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver sempre Deus escolhendo. Glória a Deus. Dentro desses tempos. A nossa base de tempo e de história, claro que a gente também tem a história secular, mas a gente conhece a história bíblica, a história do povo de Deus, através da leitura da Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver Deus trabalhando dentro de tempos. Cada tempo, Deus escolhendo alguém. Sempre foi um dos temas favoritos de Deus, a escolha e o tempo. Embora a gente saiba que o Senhor Deus, Ele é atemporal. Ele não tem tempo para Ele, mas Ele trabalha dentro do tempo. A sua palavra diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, cada propósito, Deus trabalha dentro de algum tempo. Veja bem, queridos, esse livro de Esther é um livro que aconteceu, é uma história que aconteceu nos dias do rei Assuero, ou do Xerxes, que era o rei, o comandante, o majoritário do Império Medo-Persa. E a história de Esther, onde está inserido esse versículo, a história de Esther, ela acontece entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. A história de Esther, ela acontece lá no final, ou no finalzinho do cativeiro babilônico. E quando a gente olha para esse livro, a gente vai ver que o livro de Esther, ele começa com festa e ele termina com festa. Ele começa com um banquete de Assuero, o príncipe do mundo, e ele termina com um banquete de Mardoqueu, o príncipe de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A gente vê aqui no começo do livro de Esther, a gente vê Artaxerxes, ele dando uma grande festa realmente, dando uma grande festa.
E essa festa de Assuero não era outra coisa a não ser ele se preparando para uma grande batalha. Ele queria impressionar os exércitos da época, porque ele se sentia ameaçado pela Grécia, e ele estava com medo de perder a batalha, e ele queria mostrar para o seu reino que ele ainda tinha força. E essa história acontece mais ou menos no ano de 480 a.C. E a gente vai ver pela história que Artaxerxes perde essa batalha. E ali, nessa história, nós vemos que Vasti, a rainha persa da época, foi chamada no final da festa, no 7º dia da segunda festa, e ela, a rainha Vasti, ela perde a coroa porque ela se negou. Eu estou trazendo essa pequena introdução para que a gente possa falar um pouco mais daquilo que Deus colocou no nosso coração. Queridos, mas eu falei aqui que Deus trabalha com escolha. E nós vamos ver essas escolhas de Deus nesta noite. Quando a gente abre a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 1, a gente vai encontrar a primeira escolha de Deus. Gênesis 1:1. A primeira escolha de Deus. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, ou sobre a face do abismo. Nós vimos aqui que Deus criou céu e terra. Mas ao mesmo tempo que Deus cria céu e terra, Deus escolhe a terra. A primeira escolha que nós vemos no princípio, no tempo do princípio, é Deus escolhendo a terra. E interessante que diz que a terra era sem forma e vazia. Deus não escolheu o que tinha de melhor, Deus escolheu o que tinha de pior. Deus escolheu alguém que era sem forma e vazia. Deus escolheu a terra. Escolheu alguém sem forma e vazia. E diz a Bíblia que o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. E olhando para isso, eu vejo que muitos de nós também éramos terra sem forma e vazia. Muitos de nós andávamos em trevas, na escuridão. Mas o Espírito de Deus, Ele estava trabalhando na nossa vida. Ele estava nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E um dia, queridos, Deus olhou para nós, e através da pessoa bendita de Jesus, o Senhor Deus disse para nós: haja luz, e houve luz. E hoje nós podemos brilhar na escuridão. Hoje nós podemos brilhar na escuridão. Hoje nós podemos ser luz para as trevas. Terra sem forma e vazia. O Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Tudo que nele habita. Deus escolhe a terra. Deus poderia ter escolhido um satélite ou um outro planeta, mas Deus escolheu a terra. Deus poderia ter escolhido Mercúrio, Deus poderia ter escolhido Vênus, Deus poderia ter escolhido Júpiter, Saturno, quem sabe, mas Deus escolheu a terra. Gênesis 1, 11 e 12. Deus olha para a terra e disse: produza erva verde. E a terra produziu. E é interessante que a escolha de Deus
também entrega ao escolhido um propósito. Nós estamos aqui falando de escolha. Nós estamos aqui dizendo que Deus nos escolheu para esse tempo. E Deus nos escolheu para esse tempo com um propósito. A terra se submeteu à voz de Deus. E a terra produziu. Nós vimos mais adiante, dentro da criação de Deus, o Senhor escolhendo o homem. O homem que foi feito do pó da terra. A terra que era sem forma e vazia. Mas agora a terra, ela estava produzindo também algo capaz de ser entregue a Deus. E Deus tomar e fazer dali o homem. Deus tira da terra, a terra que era sem forma e vazia, e dessa terra que era sem forma e vazia, mas que tinha passado agora pelo crivo de Deus, e Deus havia transformado essa terra. Deus agora toma essa terra e faz dela a coroa da sua criação. Deus cria o homem. Dentre tantos os seres criados por Deus, o Senhor escolheu o homem. Gênesis capítulo 3. Infelizmente esse homem despreza essa escolha. E desprezando essa escolha, ele peca, fazendo a vontade da serpente. Mas ao mesmo tempo que Deus expulsa o homem do jardim, Deus também dá a esse homem uma promessa. Porque o homem foi expulso do jardim, mas não foi expulso do coração de Deus. Talvez você se sinta distante de Deus. Talvez você se sinta distante por tanta coisa que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor. Mas eu quero te dizer, pode você se sentir longe, mas você está preso no coração de Deus. Deus te ama, Deus te escolheu, e esta noite é noite de retorno para Deus. Aleluia. Da semente da mulher veio o Salvador da humanidade. Ele, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ele, Jesus, que não esperou ser escolhido, mas Ele mesmo se apresentou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. A humanidade volta a desvalorizar essa escolha. E no capítulo 6 e 7 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar Deus escolhendo a Noé. Noé é escolhido. Ele e a sua família. O mundo é totalmente aniquilado pelas águas do dilúvio. E agora, Deus olha para Noé e para a sua família, e escolhe Noé e a sua família para um novo começo. Glória a Deus. Hoje à noite, é noite de um novo começo. Talvez você que está vendo, assistindo este vídeo, este culto, talvez você esteja aí preso a algo do passado. Mas Jesus Cristo, que morreu no Calvário pelos nossos pecados, Ele está aqui nesta noite para dar a você um novo começo. Deus te escolhe nesta noite para um novo começo. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Continuando no livro de Gênesis, nós chegamos ao capítulo 12 do livro de Gênesis.
E nós vimos ali Deus insatisfeito mais uma vez com a humanidade. Ele escolheu agora mais uma família. Ele vê Abrão, e ele diz: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu quero fazer de ti um novo começo para a humanidade. Eu tenho escolhido a tua família para ser luz para as nações. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em Abraão, Deus escolhe a nação de Israel. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Porque era uma grande nação? Não. Porque era uma grande potência? Não. Deus escolheu a nação de Israel simplesmente porque Ele quis escolher. Às vezes a gente não entende porque Deus escolhe uns e não escolhe outros. Aleluia! Mas Deus sabe todas as coisas. É Ele que escolhe, queridos. É Ele que chama, queridos. É Ele que coloca, é Ele que tira. Aleluia. Ainda em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, a gente vê Deus escolhendo José, um jovem de 17 anos, o primeiro filho de Raquel com Jacó, e ele é escolhido. Talvez alguém olhasse e dizer: por que José? E é interessante a escolha de José. Deus não escolheu José para ser rei sobre Israel. Deus não escolheu José para ser comandante do seu exército. Deus escolheu José com uma missão de proteger a nação de Israel. O Deus de hoje, o Deus de ontem, o Deus onipresente, onisciente, o Deus que não tem passado, como foi cantado, o Deus que não tem futuro, mas é o Deus que sempre está presente. Esse Deus sabia, esse Deus vê o futuro como se fosse hoje, e ele sabia que lá na frente Israel precisaria de proteção. O Deus que protege. Ele escolhe José. José paga um preço alto, mas é levado como escravo para o Egito. E no Egito, os irmãos sabem que ali ele se torna primeiro-ministro do Egito. E é como primeiro-ministro do Egito que José agora, colocado naquele tempo, naquele momento, José agora é levantado como alguém que iria trazer livramento a Israel. Deus não escolhe sem propósito. Deus não escolhe porque acha bonito. Deus não escolhe porque tem dinheiro. Deus não escolhe porque tem cultura. Deus não escolhe porque canta bonito. Deus não escolhe porque é capaz. Deus escolhe porque tem propósito. Deus escolhe porque tem propósito. Aleluia! Aleluia! José é escolhido. Através de José, todo Israel é poupado. Tinha uma promessa, irmãos, da semente da mulher. Da semente da mulher. Da semente da mulher. Da semente da mulher. Gênesis 3:15. Ele é o texto áureo da obra redentora. É o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. Gênesis 3:15. Ele aponta para o Novo Testamento. Gênesis 3:15. Ele aponta para tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós.
Israel não podia morrer. Israel não podia desaparecer do mapa. Toda a história mostra, queridos, quantas investidas satânicas foi preparada para abater Israel. Quantas investidas satânicas foi preparada para tirar Israel do mapa. E teve um tempo que Israel sumiu do mapa. Mas parece que eu vejo Deus lá de cima dizendo: uma nação vai nascer num só dia. Israel reviveu. Aleluia. Aleluia. Eles vão para o Egito. 70 membros da família de Jacó entram no Egito, fixam residência ali, vão criar os seus gados na terra de Gósen, muito bem recebido por Faraó, com honras, afinal era a família do primeiro-ministro. José morre, o tempo passa, e aí a gente chega ao capítulo 1 do livro de Êxodo. Surgem reis que não conhecem mais a José. Afinal, 420 anos já tinha passado. A nação continua crescendo. A nação continua crescendo. O que começou com Abraão sozinho, que atendeu a chamada, e foi com ele a sua esposa. Porque tem esposa que acha que Deus precisa chamá-la. Não. Se Deus chamou teu marido, tu estás dentro da chamada. Não tem que dizer não gosto. Não tem que dizer não vou. Não tem que dizer ele não me chamou. Chamou sim. Se você era casada, você é metade dele. Quando chama ele, chama você também. Aleluia. Glória a Deus. O povo cresceu no Egito e se acomodou. Tão bom. Podiam cultivar, criar seus gados, crescer livremente. Mas agora não. Agora surge alguém. Surge os reis que não conheciam mais a José. E aí começa a perseguição. O povo de Israel passa a ser escravizado. E os irmãos conhecem a história. E aí Deus dá uma voltinha, glória a Deus, lá no deserto. E ele encontra um moço. E Deus se manifesta em uma sarça ardente. Era Moisés que estava lá, criado no palácio, porém fugiu para o deserto. 40 anos no palácio, mas agora estava lá no deserto, também 40 anos. Deus diz: Moisés, eu te escolho hoje para tirar o meu povo do Egito. Os irmãos sabem, Moisés tira o povo do Egito. Ele não consegue chegar em Canaã. Josué o substitui. E aí o povo chega em Canaã. Saiu escravo. Chegou agora uma nação. Oh glória! Passaram pelo Sinai, onde foram discipulados. Lá receberam leis. Lá receberam orientação. E eles agora entram em Canaã. Chegando em Canaã, ali eles passam a ser regidos pelo próprio Deus. Deus era o rei deles. Era um regime teocrático. Tinha ali juízes. 14 juízes foram levantados naquele tempo. Desde Otoniel até Samuel.
Mas agora o povo começa a olhar para as nações, e o povo começa a invejar as nações, e ele diz: olha, nós queremos rei, nós não queremos mais juiz, Samuel está muito velho. Querido, é ruim, quando a gente mesmo quer escolher. Cuidado, Deus não te mandou escolher, Deus te escolheu, mas Ele não está querendo que você escolha, Ele é quem escolhe, é Ele quem escolhe, é Ele quem escolhe. De tanto eles insistirem com Deus, Deus escolheu Saul. Deus escolhe Saul, não porque Saul fosse o melhor rei para Israel, mas porque Israel merecia aquele tipo de rei. Irmãos, cuidado. Às vezes Deus escolhe, não porque a gente mereça, é porque a gente é o único que a gente merece. Deus quis tratar com seu povo através da escolha de Saul. Saul não prosperou. Glória a Deus. Aí, dessa vez, Deus não escolhe. Glória a Deus. É a única vez que eu vejo Deus não escolher, mas Ele acha. Aleluia. Achei Davi, meu servo. Aleluia. Quem era Davi, queridos? Um simples pastor de ovelha. Quem era Davi? Davi era um adorador. Aleluia. Quem era Davi? Davi era um dependente do Senhor. Quem era Davi? Era uma pessoa simples, humilde, mas era valente. Não pelas suas causas, mas pelas causas do Senhor. Quem era Davi? Um filho obediente. Eu não vejo Davi querendo e se colocando para ser soldado do exército de Saul. Eu não vejo Davi dizendo: porque só eu cuido das ovelhas. Eu não vejo Davi querendo a posição dos seus irmãos. Mas eu vejo Davi dedilhando a sua harpa, compondo hinos de adoração. Irmãos, era lá no púlpito não, era lá no campo, atrás das ovelhas. Ele estava lá, era ele Deus, era Deus e ele, era ele Deus, era Deus e ele. Aleluia. Um adorador oculto. Aleluia. Davi é ungido rei sobre Israel. Depois a gente vê Davi transferindo esse reino para o seu filho Salomão. Salomão assume o reino. E aí Salomão transfere o reino agora para Roboão. Glória a Deus. Roboão era filho de Salomão e era neto de Davi. Era o herdeiro da dinastia. Era o sucessor do seu avô. Mas quando ele assume o reino, e aí é que a gente tem que ter cuidado, queridos. Eu estou indo devagar, porque nós vamos sair daqui valorizando a nossa escolha. Nós vamos sair daqui zelando pela nossa escolha. Roboão assume. E Roboão olha para o povo e vê o povo lá embaixo. Roboão endurece o coração. Roboão deixa de ouvir os conselhos dos mais experientes.
e passou a ouvir os conselhos dos jovens. O reino se divide. Roboão fica com o reino do sul e Jeroboão com o reino do norte. Mas nós vamos ver, queridos, que essa divisão não trouxe muito êxito. Israel continuou dividido. Israel continuou pecando. Israel continuou adorando a ídolos. E Deus baixa a mão sobre Israel e se dá o cativeiro assírio em 722 a.C. 100 anos depois, o povo é levado cativo, Judá é levado cativo para a Babilônia, com promessa de voltar. Com promessa de voltar. Eles voltam, deveriam voltar após 70 anos de exílio. E no reinado de Ciro, sob um decreto, 50.000 judeus voltam para reconstruir Jerusalém e habitar nela. E aqui, queridos, que se dá a história do livro de Esther. Eu fiz esse arrudeio todinho, mostrando as escolhas, para nós podermos nos situar no tempo de Esther. Esther pertencia a uma das famílias que não quis voltar para Jerusalém. Se todo o povo de Israel, se todo o povo de Judéia tivesse voltado com o decreto de Ciro, o livro de Esther não havia acontecido. Esther, queridos, é também chamado romance da providência. Deus é Deus de providência. Deus providencia no deserto, como a nossa irmã Helena tão bem canta. E Deus providencia nas nossas vidas. Esther estava lá, uma simples judia, e além de judia, ela era órfã de pai e órfã de mãe, mas uma mulher simples, que foi também escolhida para trazer livramento a Israel. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa. A promessa de Gênesis 15, ela agora iria se cumprir através da semente de Abraão. E Esther era da semente de Abraão. Deus escolhe Esther. Deus faz tudo aquilo, permite tudo aquilo, permite que Vastir se recuse a ir à presença do rei. Permite que Mardoqueu seja conhecido, quando ele simplesmente como porteiro, ele tinha livrado o rei. Permite, queridos, que o reino, ele se comporte daquela forma. O rei Assuero estava vivendo um tempo difícil, perdeu a rainha, mas agora ele queria mostrar que ele tinha força, e ele faz aquele concurso de beleza. E lá vem Esther. Esther se apresenta como um agente secreto de Deus. Queridos, Deus está também nos chamando como agente secreto de Deus. Deus conta conosco nesses dias, assim como Deus contou com José, assim como Deus contou com Davi, assim como Deus escolheu essa órfã judia, Deus também escolhe a cada uma de nós. O tempo é hoje, a hora é essa. Assim como essas vidas marcaram a sua história, marcaram o seu tempo, Deus também nos escolhe e nos chama para marcar o nosso tempo. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus, falando sobre escolha, no capítulo 15, verso 16 do Evangelho de João,
Ele diz: olha, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós. Será que você se sente uma escolhida de Deus? Será que você se sente um escolhido de Deus? Será que você se sente que Deus tem escolhido você para esses dias? Dias difíceis, como eram os dias de Noé. Dias difíceis, como foram os dias de José do Egito. Dias difíceis, como foram os dias da rainha Esther. Dias difíceis, mas Deus escolhe a cada um de nós. Será que temos tido essa preocupação de perguntar ao Senhor: Senhor, será que tu me escolheste mesmo? O que eu posso fazer para o teu reino? Eu gostaria de convidar cantora Anne Paulino. Glória a Deus. Primeiro eu quero que cada um de nós se sinta escolhido. Cada um de nós se sinta amada pelo Senhor. Há pouco tempo, queridos, nós tivemos aqui uma pandemia que ceifou muitas vidas. Os irmãos sabem que muitos do nosso ciclo de amizade foram levados para a eternidade. Mas os irmãos sabem que nós fomos poupados. E se nós fomos poupados com um propósito. Se fomos poupados com um propósito. Eu queria que você ficasse de pé nesta noite. E você perguntasse ao Senhor: Senhor, por que tu me escolheste? Aleluia. O que foi que você viu? O que foi que o Senhor viu em mim? O que foi que o Senhor viu em você? O que foi que o Senhor viu em nós? A palavra do Senhor diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo. Nós sabemos pela palavra que nós nascemos mergulhados no pecado. Que nós não podemos olhar para nós e ver alguma coisa boa. Aleluia. Eu lembro, queridos pastores, queridas irmãs, que quando eu vim a Jesus, eu não vim a Jesus em um culto, na Assembleia de Deus, e nem tampouco em um culto campal. Quando eu vim a Jesus, eu vim em uma missa. Em uma missa. Naquela missa, a palavra de Deus foi lida. Foi lido ali a transformação da água para o vinho. Primeiro milagre de Jesus. E a palavra bateu na minha vida. E eu disse: Senhor, quem foi católico sabe, tem a hora do ofertório. Eu disse: Senhor, eu olhando para mim, eu não vejo nada que possa te agradar. Mas faz assim, Senhor, pega o que não presta e transforma em alguma coisa que te glorifique. Eu saí dali crente, irmãos. Eu saí dali procurando uma igreja evangélica para servir a meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele me tirou da idolatria, do mundo de pecado, e me trouxe para fazer parte desse povo santo, desse povo que espera Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Era uma terra sem forma e vazia, mas que recebeu a luz de Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou a luz.